Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Quero também me congratular com todos vocês que não tiveram medo do temporal. Alguns, quem sabe, sentiram, mas a maioria está presente. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler agora Lucas 22. Lucas capítulo 22, verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Glória a Deus. Verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus está aqui nos revelando exatamente como se deu a instituição desta cerimônia da qual nós vamos participar hoje. Foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele expressamente disse: isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue, que é derramado por vós. A palavra nos fala, então, que Jesus, ao instituir a Santa Ceia, ele fala tanto no seu corpo, quanto no seu sangue, tendo sido entregue já no passado. Quando vocês ouviram a leitura da palavra e leram aí no telão, vocês viram que Jesus, ele não disse: este é o meu sangue que vai ser derramado. Não, ele disse que é derramado. E a palavra de Deus nos mostra que isto acontecia em razão de algo que desde antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que este sangue já era conhecido. Jesus estava dizendo que aquilo que estava acontecendo ali não era algo que era de surpresa para ele, que o surpreendia. Tudo aquilo estava dentro de um plano traçado por Deus. Um plano traçado por Deus para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Um plano traçado por Deus para resgate da humanidade, para resgate de todo aquele que crer e se entregar a Cristo e fizer parte deste corpo e entender o que significa esse ato de Santa Ceia. E para que entendamos então isto, vamos ler mais alguma coisa, depois vamos meditar sobre todo o contexto. Vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Diz assim, verso 16, 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Por quê? Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vamos agora para
o capítulo 11, logo a seguir, e o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A palavra de Deus aqui está nos falando algo bastante interessante. O apóstolo Paulo, ele está nos trazendo a explicação do porquê Jesus instituiu a Santa Ceia. Jesus instituiu a Santa Ceia e agora Paulo explica a razão pela qual Jesus instituiu a Santa Ceia. E ele traz lá no Antigo Testamento. E ele traz não somente aquilo que Deus havia determinado, mas ele traz também aquilo que acontecia nas religiões pagãs. Ele faz um paralelo e ele mostra que existe um padrão no mundo espiritual. Então, toda a lei, seja lei física, lei biológica, lei matemática, ela estabelece um padrão. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz para nós um padrão que se estabelece tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto nas religiões pagãs, mostrando, portanto, algo que acontece no mundo espiritual. E ele traz o exemplo lá da lei de Deus instituída mediante Moisés, a lei cerimonial, em que os sacerdotes, eles participavam do altar. Aquilo que era oferecido no altar, o sacrifício que era oferecido no altar, os sacerdotes também participavam daquilo. E ele está mostrando que aquela participação no altar, nas coisas oferecidas no altar, era a comunhão. Representava aquilo, a comunhão daqueles homens com Deus. Aquilo que era oferecido a Deus, eles também eram coparticipantes, participando então de uma comunhão com Deus. E ele mostra uma coisa interessante. Ele explica então agora por que nas religiões pagãs, porque então em todas as religiões, e agora você vai ver, isso é bem interessante. Se você vai na África, se você vai na Ásia, quantas vezes que eu tenho ido na Índia, e lá, os cultos pagãos, eles trazem o ato de comer no templo. Eles vão lá, levam comidas, levam coco, levam frutas. Você vai
em alguma festa de uma religião afro-brasileira, vai acontecer o mesmo padrão. E o Paulo está explicando isto. Ele está dizendo o seguinte: olha, o ídolo, aquele ídolo lá, ele em si não é nada. Mas por trás do ídolo, a Bíblia está dizendo, meu pastor Humberto, não estou aqui exercendo qualquer forma de preconceito pessoal, estou meramente repetindo o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo, o ídolo em si não é nada, mas por trás do ídolo, levando as pessoas a se afastarem de Deus, expressamente ele diz, existem demônios. E quando, olha o que ele diz assim, e quando alguém come esta comida, ela está ingerindo algo que representa também uma comunhão com os demônios. E Paulo, então, ele explica, assim como aconteceu lá na lei de Moisés, em que os sacerdotes participavam do sacrifício oferecido a Deus, e por meio disto eles exerciam uma comunhão com Deus. Assim como no paganismo, as pessoas, elas partem para uma comunhão com demônios a partir deste ato de comer diante do ídolo. Ele explica, assim também agora, quando Cristo estabelece a Santa Ceia, ele assim estabelece, e porque ele diz, vocês vão estar comendo do meu corpo, vocês vão estar fazendo parte do meu corpo, ou melhor, comendo do meu corpo e bebendo do meu sangue. E aí ele explica, porque quando todos nós comemos espiritualmente de Cristo, e agora comemos deste pão, ele explica, a partir do momento em que todos nós comemos do mesmo pão, então este pão fica fazendo parte de cada um de nós. Então, quando Jesus diz, isto aqui, ele pega o pão, ele pega o cálice, ele diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. E isto aqui é o meu sangue que foi derramado por vós, ou seja, desde antes da fundação do mundo já estava derramado. Ele não estava dizendo que o sangue, ou melhor, que o vinho vai ser transformado em sangue. Ele não disse isso aqui vai ser transformado em sangue. Ele não disse isso aqui vai ser transformado em pão, ou melhor, em carne. Este pão vai ser transformado em carne. Ele tampouco diz, isso aqui representa o meu corpo. Não é? É um erro muito sério, alguém dizer assim, Senhor, aqui está este pão representando... Não, Jesus não disse, ele disse, é o meu corpo. Ele não disse representa, ele não disse vai ser transformado, ele simplesmente disse, isso aqui é o meu corpo. Isso aqui é o meu sangue. Aleluia. E por que isto? Aqui Paulo está explicando. A partir do momento que a igreja, que é o corpo de Jesus na terra, participa deste pão, então este pão agora é o meu corpo. Este pão agora é o corpo de Cristo. Este corpo de Cristo, que Paulo diz, já existia desde antes da fundação do mundo. A igreja, como corpo de Cristo, Cristo já morto, desde antes da fundação do mundo, neste projeto extraordinário, e nós, como a igreja, o corpo de Jesus, um corpo puro, santo, imaculado, estando no mundo, mas separado do mundo, comprado e lavado no sangue maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Então, esse ato da Santa Ceia, a Bíblia está dizendo, é o mesmo, nós estamos repetindo o que faziam os sacerdotes lá no Antigo Testamento ao participarem do sacrifício. Agora, este sacrifício do qual nós participamos é um sacrifício superior,
Porque não mais é um sacrifício feito de animais ou sacrifício pacíficos de frutas, de cereais, mas agora o sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo. O sangue de animais não pode purificar pecados, mas o sangue precioso de nosso Salvador Jesus Cristo, derramado uma vez por todas, diferentemente do sangue dos animais, que a cada sacrifício era derramado, mas agora o sangue de Jesus, derramado uma vez por todas, é suficiente e poderoso para nos perdoar de todos os pecados, para purificar uma humanidade perdida, comprometida pelo pecado, para purificar a alma de milhões e milhões de pessoas que já existiram, que existem e que irão de existir. E neste momento nós temos esta oportunidade, diz Paulo, esta é a comunhão que nós vamos ter agora, nós vamos participar agora e vamos proclamar esta comunhão, não somente uns com os outros, não somente nós fazendo parte de um só corpo, mas fazendo parte de um só corpo com o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele sendo a cabeça e nós o corpo do Senhor Jesus aqui na face da terra. Por esta razão, meus irmãos, a unção, o poder do milagre, não está na matéria do pão. Não é que esta matéria aqui é milagrosa, não é que esta matéria aqui vai ser transformada em carne, não é que a matéria ali vai ser transformada em sangue, mas esta proclamação que nós estamos fazendo, baseada na proclamação do próprio Jesus Cristo. Jesus estava dizendo, este corpo aqui foi dado por vocês. Ele não tinha morrido ainda, ele estava falando de algo espiritual, que existia desde a fundação, ou antes da fundação do mundo, conforme diz a Bíblia. Este pão aqui é o corpo, vocês vão participar deste pão, este pão vai estar em cada um de vocês. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que naquela santa ceia da qual eles participaram, antes mesmo do corpo de Jesus ter sido entregue, antes mesmo do sangue de Jesus ter sido derramado, eles participam daquela santa ceia. E veja que interessante, ali Jesus está mostrando que o ato de participar da santa ceia, por si só, preste bem atenção, o ato de participar da santa ceia, por si só, ele não tem efeito. Por quê? Porque nós vemos que os discípulos participaram do corpo de Cristo, participaram do ato da Santa Ceia, e logo depois Jesus disse o seguinte, olha, vocês acabaram de participar do meu corpo e do meu sangue. Este pão que eu parti está em todos vocês, fisicamente está em todos vocês. Mas olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, mas vocês vão me deixar. Vocês vão se escandalizar. Vocês vão tropeçar no que vai acontecer essa noite. Essa noite vai acontecer uma coisa que vocês vão tudo me deixar. O Pedro se levantou e disse, não, Jesus, não, eu não te deixo. Não, eu posso morrer, mas não te deixo. Jesus disse, rapaz, olha, antes que o galo cante, você vai me negar. Não, Jesus, não, eu vou contigo até o fim. Posso morrer, mas não te largo. E tinha um outro camaradinho ali, né? O Judas Iscariotes. Jesus disse assim, olha, e tem um outro aqui que está metendo a mão comigo aqui na ceia. E esse é pior, esse vai me trair. Esse vai me trair. Que coisa. Aleluia. Esse vai me trair. Esse aí ama o dinheiro.
Você gosta do din-din que ele vai me trair. Mas eles tinham acabado de participar da Santa Ceia, servida pelo próprio Jesus. Jesus disse: isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue, vocês vão participar agora. Então veja, era para eles saírem lá, que eram umas bombas atômicas na mão de Deus. Mas não, Jesus disse: olha, vocês acabaram de participar da Santa Ceia e vão tudo se escandalizar comigo. Que coisa séria. E aí, meus irmãos, pela primeira vez na minha vida de crente, eu pude entender o porquê que tem um versículo. Hoje eu pude entender. Por que tinha um versículo, que eu sempre li esse versículo, ficava pensando, meio solto aqui. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Desde criança eu leio esse versículo, e nunca tinha me chamado a atenção como hoje. Eu creio que o Espírito de Deus me faz ter a atenção chamada para isso. O que eles foram fazer no Monte das Oliveiras? Aleluia. Eles tinham acabado de participar da comunhão com Cristo, do pão, do corpo e do sangue. Mas agora Jesus os chama para participar da comunhão dos sofrimentos dele, da comunhão da vida de intimidade com Deus que ele tinha. E ele chama os seus discípulos: vamos lá para o Monte das Oliveiras. E o que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Quem já teve a oportunidade de ir comigo lá em Jerusalém, se lembra que a gente sai de Jerusalém, aí tem o Vale do Cedron, a gente passa lá no fundo do vale e começa a subir o Monte das Oliveiras. E quando sobe o Monte das Oliveiras, qual é a primeira coisa que a gente encontra? O jardim do Getsemane. Você começa a subir o Monte das Oliveiras, ali está o jardim do Getsemane. E Jesus, que tinha convidado os seus discípulos para cearem com ele, para comerem daquele pão, ele disse: esse é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue. E agora Jesus convida realmente para a intimidade com ele. Agora chega o momento em que o corpo dele vai ser moído. Agora chega o momento em que o seu suor vai se transformar em gotas de sangue. Agora chega o momento em que Jesus diz para os seus discípulos, e ele leva só 3 lá para o interior do Getsemane. Os outros foram juntos, mas os outros vão até uma parte. Depois vai Pedro, Tiago e João. Glória a Deus. Pode ver aqui o pastor Silvio, o pastor Josué e o pastor Gerson. Aleluia. Vamos imaginar este momento tão extraordinário na história da igreja, na história do cristianismo. Glória a Deus. Os 3 fazendo parte do corpo. O corpo estava lá no estômago do Pedro, estava lá no estômago do Tiago, estava lá no estômago do João. O corpo estava neles. E eles faziam parte do corpo. Mas agora Jesus diz: eu quero vos chamar para uma comunhão mais profunda. Eu quero que vocês tenham a comunhão do meu sofrimento, a comunhão do momento que eu estou passando, a comunhão agora desta angústia que eu estou sentindo. E Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Aleluia. Agora vocês vão continuar comigo o ato que começou lá embaixo, do outro lado do Cedron. Lá começou, mas aqui continua. Oh, aleluia. Lá começou, mas aqui continua. Lá estava Judas. Judas estava lá. Judas pode participar do pão material, do vinho material, mas Judas não pode participar desse momento. Esse momento é só para os meus.
Judas não quer Getsemane, Judas não quer oração, Judas não quer sofrimento, Judas quer dinheiro, Judas quer mundo. Milhões e milhões continuam hoje como Judas, participando do pão, participando do cálice, mas não querem nada com Cristo, não querem renúncia, não querem oração, não querem Monte das Oliveiras, querem ir lá para o outro lado oposto. Quer ir para a casa de Caifás e Anás tramarem contra Cristo. Todos tinham participado da ceia. Mas ali, Jesus olha para o Pedro, valentão, gostava de Jesus, tinha dito que ia até a morte. Jesus olha com pena do Pedro. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. E Jesus olha para os três e diz assim: vamos continuar o que começou lá embaixo. Lá começou o ato de comunhão físico, mas eu vos chamo para ter comunhão comigo no momento mais difícil da minha vida. Esse é o momento mais difícil da minha vida. Venham comigo. Vem. Disse: Pedro, fica aqui, Pedro. Quem sabe dobra teus joelhos aí, faz alguma coisa. Tiago, você também. João, você também. Vocês fiquem um pouquinho aqui. Eu vou ali adiante, eu vou orar, porque a minha alma está angustiada. O peso do pecado de todos os homens está vindo sobre mim. Eu sei o que vai acontecer agora. Foi para isso que eu vim na terra. Eu sei tudo o que vai acontecer agora. Glória a Deus. E Jesus, diz a palavra de Deus, que vai, se afasta. E ali Jesus começa a lutar contra a si próprio. Aquilo que ele havia ensinado para todos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Chegou a hora de ele fazer. E ele dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele volta. Quando chega lá, como é que ele estava? Vai lá. Você sabe como é que ele estava? João? Ô João, tu não estava assim, João. Vai lá. Todos dormindo. Todos dormindo. O pão estava neles. O cálice estava neles. Mas estava dormindo. Jesus diz: Pedro, Tiago, João, acorda. Vocês não conseguem ficar comigo nessa hora. Vocês participaram lá da ceia. Vocês não conseguem participar deste momento comigo. Aí eles descobrem uma coisa: o Espírito está pronto. Nós queremos ficar contigo, Jesus, mas a nossa natureza humana é terrível. A nossa natureza humana nos faz frágeis. A nossa natureza humana nos faz fracos. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Por favor, me ajude.
me ajuda, Pedro. Ô Tiago, me ajuda, Tiago. João, vocês são os mais chegados, me ajudem. Ele vai de novo. Quando volta, como é que ele estava? Dormindo de novo. E por 3 vezes a cena se repete. Eles então se levantam e Jesus diz para eles: olha, o negócio é o seguinte, o traidor se aproxima. Ele estava lá com a gente na ceia. Ele estava lá metendo o pão com vocês. Mas ele está vindo aí. Ele está chegando aí. Ele vai me entregar nas mãos das autoridades. Eu vou ser morto. Pedro sai junto com Jesus. Pega a espada. E diz a Bíblia que quando chegaram, puxa a espada, puxou e cortou ele de mal. Jesus disse: Pedro, não faz isso. Malco, vem cá. Deixa eu colocar a tua orelha no lugar. Jesus, cirurgião plástico. Pá. Aleluia, glória. Põe a orelha de novo. Do Malco. Aí o Pedro se apavora. Pedro pensa: meu Deus, eu vou morrer. Sai correndo. Os outros também desaparecem. Vocês dois desaparecem da história, por favor. Apareceram. Mas o Pedro, a Bíblia diz que lá adiante, quando Jesus estava lá sendo interrogado, Pedro estava lá no cantinho. E chega uma mulher, chega tentadinha. Eu te conheço, estava com ele, estava lá. Não, não conheço. Nunca vi. Falando de quem? E ele nega, e nega, e nega. E o galo canta. E a Bíblia diz que naquela hora, Jesus só faz assim, ó. Ele tinha participado da Santa Ceia. E Jesus disse, quando isso acontecer, vocês vão lá para Galileia. Vocês vão lá para Galileia. Eu vou me encontrar com vocês lá na Galileia. Eu vou ressuscitar. E aí, eles estão lá na Galileia. E quando eles estão pescando lá na Galileia, depois da ressurreição de Jesus, desacorçoados, tristes, diz a palavra de Deus, fica lá com eles, lá, por favor, Pedro. Glória a Deus. Tira o casaco, Pedro, tira o casaco, você está pescando, não pesca de casaco, né? Tira o casaco, tira o casaco, tira o casaco. Aí diz a Bíblia Sagrada que o Pedro de novo. O Pedro de novo. Olha e disse assim, mas aquele lá é Jesus. É ele. Põe de novo a roupa. Põe rapidinho, correndinho aí. E corre. Pula na água. Sai do barco, pula na água. Vem lá, vem. Até a beira da água. Quando chega na beira da água, está lá Jesus. Vem cá, vem. Jesus assando um peixinho. Pedro. Tu está aqui, Pedro. Me diz uma coisa, Pedro, tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? Jesus olha para ele. Você me negou, né? Você pulou fora, né? Mas Jesus não diz nada disso. Aquele mesmo olhar lindo de Jesus que ele tinha batido nos olhos de Pedro de novo, lá no fundo, olho no olho. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Jesus.
Pedro tinha negado 3 vezes Jesus. Jesus pergunta 3 vezes de novo: tu me amas? Até que Pedro não aguenta, mas Jesus, tu sabes. Tu sabe todas as coisas. Pedro, apacenta. Aleluia. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. Vai lá com eles tudo. Aí a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro deles. Se levante vocês, os pastores, vereadores, os alunos aí, se levante vocês aí. Se levante. Jesus olha para eles. E Jesus diz para eles o seguinte: olha, eles estavam se lembrando de tudo que tinha acontecido lá. Eles estavam se lembrando que o espírito estava pronto, mas a natureza humana era fraca. Que o espírito queria, mas a força da natureza humana deles era miserável. Jesus olha para eles. E Jesus diz assim: olha, eu sei que vocês têm uma natureza humana fraca, frágil. Sei que vocês querem ser inimigo do meu corpo, do meu sangue. Mas a natureza de vocês, miserável. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim como vocês puderam participar comigo do corpo e do sangue, do pão e do vinho, lá no dia que eu instituí a Santa Ceia, vocês vão poder participar de algo superior. Vocês vão poder participar do meu Espírito. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Na mesma cidade, no mesmo cenáculo. Oh, glória! É por isso que foi no cenáculo, senhores. É por isso que foi no cenáculo. No mesmo cenáculo, no mesmo lugar em que comer o pão, em que comer o cálice, vocês vão participar da minha natureza. Recebereis poder. Ficai, 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 ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E é isso que o Espírito de Deus falou ao meu coração. O Espírito Santo falou ao meu coração esta tarde, quando eu orava por vocês. Ele disse: eu vou fazer hoje algo tremendo. Eu vou dar experiência para muitos hoje tremenda. Para que não participe apenas do pão e do cálice, mas na hora que participarem do pão e do cálice, eu derramarei do meu Espírito sobre muitos, a minha glória virá sobre muitos, aleluia. Esta noite você vai buscar algo diferente, algo poderoso vai acontecer na tua vida. Algo poderoso vai acontecer na tua vida. Milagres vão acontecer aqui agora. Curas vão acontecer aqui agora. Porque você não vai só participar de algo material, não. Você vai dizer: Senhor, eu quero estar contigo no choro. Eu quero estar contigo na dor. Eu quero estar contigo no suor que te transforma em gotas de sangue. Eu quero participar contigo. Quero participar em espírito. Quantos querem isto na presença de Deus? Fiquem em pé, por favor. Oh glória, oh glória,
Oh glória, oh glória, oh glória. O nominalismo religioso, a religiosidade seca, vã, cheirando a bolor, cheirando a mofo, é algo mecânico. É algo mecânico. Mas cristianismo é vida. Cristianismo é poder de Deus. Cristianismo é ação de Deus. Santa Ceia com Cristo é poder de Deus. É comunhão com Cristo. É comunhão com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Se lá no paganismo existe comunhão com o demônio, aqui na minha presença não tem que ter comunhão comigo. Comunhão com o poder de Deus. Comunhão com a ação de Deus na sua vida. Você tem que dizer: Jesus, nessa Santa Ceia, eu quero sentir algo diferente. Eu quero receber algo diferente. Levante as suas mãos aos céus e vamos orar agora. Vamos orar agora. Que haja algo diferente na sua vida. Que haja o toque da natureza divina na tua vida. Se não tiver o Espírito de Deus, alguns serão Judas, outros serão Pedro, outros serão os discípulos. Mas se tiver a ação poderosa do Espírito de Deus na sua vida, algo poderoso, algo glorioso, algo grandioso, algo sobrenatural, algo extraordinário vai acontecer. Levante a tua voz em oração e peça isso para Deus. Deus, eu quero algo extraordinário acontecer. A Santa Ceia sem o Espírito de Deus. Primeira Santa Ceia, não havia sido derramado o Espírito de Deus sobre eles. Tudo aconteceu dentro do protocolo, com a presença do próprio Jesus. Mas eles saem todos do mesmo jeito. Mas quando participaram da comunhão do Espírito, quando participam do dia de Pentecoste, nenhum sai do mesmo jeito, nenhum sai do mesmo jeito, nenhum sai do mesmo jeito, nenhum sai do mesmo jeito. Participe com Deus e dignamente, sentindo a presença de Deus, não em pecado, não separado de Deus, não alheio à presença do Espírito. Nós vamos orar neste momento e vamos pedir que a mesma coisa que acontece lá, acontece aqui agora. Pastor Antônio Pacheco, por favor, o senhor vem aqui. Nós vamos orar agora. E vamos dizer: Deus, esta Santa Ceia tem que ser diferente. Tem que ser a melhor Santa Ceia da minha vida. Uma Santa Ceia com a manifestação da tua presença, da tua glória. Aleluia. Aleluia. Levanta tuas mãos neste momento e vamos adorar a Deus. Senhor Deus, estamos aqui diante da tua presença, Senhor. E esta noite não é apenas mais uma noite, mas é uma noite específica, é uma noite especial, é uma noite que nós estaremos participando do teu corpo, do teu sangue. Faz, Senhor, nos jus a nos estar diante do Senhor, aquebrantado o nosso coração. Em pleno século, Senhor, 21 que estamos, mas a tua palavra ainda continua viva, Senhor, como no primeiro século.
Urai, Shikai, Uribashandaramai. Derrama, Senhor, derrama agora da tua graça, Senhor, da ação do teu Espírito. Derrama, Senhor, sobre cada uma das vidas, a cada um dos corações aquebrantado, seja tocado pelo poder espiritual de Deus. Para que nesta noite, Senhor, as tuas mãos possam trabalhar em nossa vida, possam moldar, Senhor, nosso ser, não mais a maneira como antes, mas possa ser algo divino, algo que sai, Senhor, do natural e entre no espiritual. Enche, Senhor, enche-nos da tua graça, faz-nos dignos, Senhor, a ser renovado no teu Espírito, ser renovado na ação da tua graça. Toca, Senhor, toca, Senhor, da vida de cada um dos teus filhos, seja agora tocado pelo poder da ação do Espírito Santo de Deus, pois no cenáculo, Senhor, o que perseveraram, desceu, Senhor, o Espírito Santo, e eles foram cheio da tua graça. Manifesta, Senhor, na vida dos teus filhos. Manifesta, Senhor, através da ação espiritual, através do renovo espiritual, através do renovo de uma comunhão, Senhor. Não uma comunhão terrenal, não uma comunhão material, mas uma comunhão que transcende o material e entra no mundo espiritual. Toca agora, Senhor, sobre vidas. Seja impactado pelo poder espiritual, pela ação de Deus agora. Seja tocado agora. Sinta esta glória, sinta o mover das mãos de Deus, pois a tua palavra, Senhor, é fiel, e a tua palavra nos diz que o Senhor se faz presente, e é com esta presença que nos te louvamos, Senhor, e te glorificamos, porque agora, Senhor, essa ação espiritual, ela age na nossa vida, não mais nós, mas o Senhor que vive em nós, através desta comunhão, através do corpo, Senhor, que fizemos parte do mesmo corpo, no mesmo Espírito, na mesma ação espiritual. Agora, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e te glorificamos por este momento. Não sabemos, Senhor, se ainda haverá oportunidade de uma outra Santa Ceia, porque estamos aguardando a santa, bendita, maravilhosa volta do Senhor. O Rabashecai, o Ribachanda Rabanai, tu Rabashentarika, tu Rabachanda Rabanai. Ele vai xendarai chondarika purabaya, ele vai xandarika turabachandarabai, ele vai xendarai chondaraka namanai. Irimando ricai shotaraia, iribashandari paturakanturamanda, rabai shendarai yorabai shandai, ribai shendarai shekaturabai, ribai ayarabashandaramanda. Renova, Senhor, renova como os dantes, renova como dantes a tua igreja, para que essa ação, Senhor, ela venha de entrar na nossa vida, fazer morada, Senhor, no nosso coração, na nossa alma. Quem sabe, Senhor, desta noite, pessoas aflitas, mas agora, Senhor, seja cheio da tua graça, cheio da tua ação espiritual. Nós te adoramos, Senhor, e te adoramos. O Rabai Shikai, o Rabashadaramai.
Lavar as mãos, por favor. Permaneçamos em pé. Se porventura alguém quer se entregar para Jesus, entregar a sua vida nas mãos de Jesus, aleluia. Alguém quer se reconciliar com Jesus. Alguém quer ter encontro com Jesus. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida. Tem alguém que quer ter um encontro com Jesus. Você está afastado dos caminhos. Quem sabe aconteceu contigo o que aconteceu com Pedro. Mas Jesus quer ter um encontro contigo hoje. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Que bênção, está chegando uma senhora aqui. Mais alguém, venha para Cristo. Aqui um amigo está chegando também. Talvez você desistiu. Talvez a pressão foi muito grande sobre você e você parou na beira do caminho, mas hoje você vai se reconciliar com Jesus. Vai ter o mesmo encontro que Pedro teve com Jesus. Você vai sentir o abraço de Jesus no teu espírito. Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora, nós vamos orar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Venha rápido, venha rápido. As horas passaram. Você que ainda não é crente ou foi crente, já se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer se reconciliar com o Senhor, venha. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Ó, venhas como estás. Ó, venhas como estás. Porque Jesus por ti morreu. Ó, venhas como estás. Vamos orar por essas pessoas que vieram aqui à frente, entregarem as suas vidas nas mãos de Jesus, serem crentes em Jesus, se reconciliarem com o Senhor. Oh, aleluia, a festa do céu, diz a palavra, quando alguém se joga nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço por essas pessoas, Senhor, queridos irmãos, e esta irmã que veio aqui à frente, Senhor. Senhor, tenha um encontro com ele, tenha um encontro com ela. Ajude, Senhor, ajude a se firmar nos teus caminhos. É no nome de Jesus que eu peço a tua bênção sobre eles, a tua bênção sobre elas, Senhor. Muda a sua vida a partir de hoje. Muda a sua vida a partir de hoje. Muda a vida dele, Senhor, muda a vida dele a partir de hoje, Senhor. Vida completamente nova. Uma vida cheia de paz, Senhor. Uma vida cheia da tua graça. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Glórias ao nome de Jesus.